Próxima função é a função cetona, ela também vai ser caracterizada pelo grupinho C-O, pela carbonila, só que nesse caso, obrigatoriamente, a carbonila vai ter que estar entre carbonos. Isso quer dizer que eu vou ter um grupo carbônico à esquerda e um grupo carbônico à direita dessa carbonila. Tá legal? Esse carbono da carbonila, ele é, portanto, um carbono sempre secundário. Tá? Ele vai estar ligado obrigatoriamente a outros dois carbonos. E nesse grupinho, né, tanto o oxigênio quanto o carbono são hibridizados sp2, ok? Então aqui ó, a gente tem alguns exemplozinhos, tá, de compostos nos quais a cetona vai aparecer, ok? Então, rachurei ali em verde. Aqui também, ó, a carbonila cetônica, não é? C-O, carbono à esquerda e à direita, não importa se eles são aromáticos ou não faz diferença. E aqui também, ó, não é uma carbonila cetônica, ok? Então, para identificar a cetona, basta procurar C-O entre carbonos. Para identificar o aldeído, C-O na ponta, mas ligado a hidrogênio. Cuidado para não confundi-los. Tá? No próximo tópico, nós vamos falar de ácidos carboxílicos, juntamente com os álcoois. Ácidos e álcoois são as principais funções para a gente, para as provas. Tá? Os ácidos eles são caracterizados pelo grupo carboxila. Eu vou encontrar, nesse caso, uma carbonila ligada à hidroxila e, obrigatoriamente, na ponta, na extremidade de uma cadeia carbônica para a gente. Ok? Aqui, não é? Tanto o carbono quanto o oxigênio também do grupo funcional são hibridizados sp2. Esse oxigênio e esse carbono são sp2, ok? Agora, conforme eu já citei, esse oxigênio aqui, ó, em verde, ele só faz ligações simples, ok? Isso quer dizer que esse oxigênio é um oxigênio sp3, ok? Então, esse hidrogêniozinho aqui, ó, que eu vou destacar agora, em vermelho, ele é um hidrogênio que a gente vai chamar de hidrogênio ionizável, como o próprio nome da função já diz para a gente. Ácidos carboxílicos são, obrigatoriamente, ácidos, né, dentro da química orgânica. E é esse hidrogênio que eu rachurei em vermelho, quem vai ser o hidrogênio ionizável. Quer dizer que esse hidrogênio em vermelho, ele vai ser o hidrogênio liberado na forma de H+. Tá legal? Aqui eu tenho um equilíbrio estabelecido por ácidos carboxílicos, não é? Esse hidrogêniozinho aqui, ó, do grupo funcional, ele vai ser liberado na forma de H+, ele sai, não é? E é liberado para uma espécie básica, como a água, ou qualquer outra espécie numa reação, tá legal? E quando esse ácido carboxílico desprotona, ele dá origem a esse grupinho, que a gente chama de grupinho carboxilato, é a base conjugada dele, ok? Na qual eu percebo aqui a carga negativa, tá legal? E essa carga, da mesma forma que eu representei nos fenóis para vocês, ela pode se deslocalizar entre esses dois oxigênios que eu tenho aí na extremidade. Então, aqui, ó, entre esses dois Os, a carga se deslocaliza. Ora ela está nesse oxigênio de baixo, ora ela vai aparecer nesse oxigênio de cima, né, nas representações. Isso quer dizer que, na verdade, essa carga se distribui por essa região e diminui, portanto, a sua reatividade. Não é? Quanto mais eu deslocalizo carga, menos reativo eu sou. Ok? Aqui eu percebo algumas constantes de equilíbrio, ó, nessa tabelinha. Essa constante de equilíbrio Ka, ela serve para me dar a extensão de ionização de um ácido, tá? Independentemente se é um ácido carboxílico, um fenol ou qualquer ácido, não é, que eu venha a trabalhar. A constante de equilíbrio, não é, ela me dá a noção da facilidade com que a espécie libera ou produz H+ no meio. E aí a gente já pode fazer uma relação que a gente vai destrinchar mais no capítulo de propriedades. Quanto maior for o Ka, mais facilmente o ácido produz H+, ok? Então, maior é o meu caráter ácido. Quando eu comparo esses três ácidos na tabela, eu percebo que o ácido metanóico ele tem um maior Ka. Isso quer dizer que dentre os três, metanóico, etanóico e benzoico, ele é o mais ácido, ok? E eu percebo aqui que entre esses três ácidos, o ácido mais fraco é o ácido etanóico. Ok? 1,8 vezes 10 a menos 5 é o menor, né, dos três valores que estão na tabela. Beleza? Então, essa constante de acidez ela vai servir para isso,
para que a gente possa fazer uma quantização desse caráter ácido. Tá? Então aqui vamos identificar obrigatoriamente C-O, OH na extremidade, ok? Ó, C-O, OH na extremidade. Esse aqui é o ácido benzoico, inclusive é o ácido que estava na tabelinha agora, 6,3, né, vezes 10 a menos 5, o Ka dele. E aqui eu tenho, né, um ácido carboxílico, ok? Aqui, ó, 2 grupinhos, né, ácido na mesma estrutura. Nenhum problema, tá legal? Então, os 3 compostos referem-se à função ácida. Então, guarda, ácidos carboxílicos, esse grupinho vai aparecer para a gente sempre, tá legal? Então, vamos lá, moçada, continuando, ok? Os ácidos estão aí caracterizados. Vamos lá. Próxima função é a função éster, né? Ácidos e ésteres são muito parecidos estruturalmente, não são iguais, mas se assemelham muito. No caso dos ésteres, obrigatoriamente a gente vai encontrar aqui a carbonila ligada a um oxigênio, ok? Bem semelhante a um ácido, mas o que vai diferenciar os dois é exatamente esse pedacinho aqui, ok? Enquanto no ácido eu tenho um hidrogênio no lugar desse R', no caso dos ésteres, a gente vai ter carbono na sequência. Então, no mínimo, um carbono à direita desse oxigênio sp3 a gente vai encontrar. Tá legal? Então, ésteres e ácidos são parecidos, mas não são iguais, ok? Aqui, eu tenho um carbono sp2, tá? Da mesma forma que todos os outros carbonílicos. Agora, fiquem espertos aqui, ó. A diferença estrutural é mínima. Enquanto o ácido eu tenho o hidrogênio, no éster eu vou encontrar obrigatoriamente um grupinho R qualquer. Tá? Essa cadeia carbônica ela pode ser de diversas formas diferentes. Mas no mínimo, um carboninho aqui no lugar desse hidrogênio vai ser inserido. Tá legal? Então é assim que a gente diferencia ácido de éster. O ácido tem o C-O-OH, o éster tem o C-O-O e mais carbono em sequência, não interessa quantos mais são. Tá legal? Então a troca é simples quando a gente analisa no papel. O hidrogênio sai, uma cadeia entra e a função deixou de ser ácido, passou a ser éster. Tá? No caso dos ésteres, a principal forma de nós obtermos esses ésteres e é a principal reação orgânica que a gente obrigatoriamente vai ter que carregar para as provas é a reação de esterificação. A esterificação de Fischer, na qual um ácido e álcool reagem entre si, dando origem a éster mais água. Ok? Essa reação é uma reação em equilíbrio. Tá? Por enquanto, vamos falar só do sentido direto, o sentido inverso a gente vai se preocupar com ele depois. Mas eu percebo aqui que um éster ele pode ser obtido a partir de um ácido carboxílico. Não é? Então, aquela troca que eu mostrei anteriormente, ela não é o acaso. Tá? Ela acontece em uma reação orgânica muito importante. Então, um ácido e um álcool vão reagir de tal forma que, o OH do ácido e o Hzinho do álcool se combinam, dando origem à água como subproduto. Isso aí não vai nos interessar, tá? Mas eu percebo aqui que o ácido carboxílico em verde forneceu esse pedaço, enquanto esse pedacinho vermelho aqui, ele vem do meu álcool, tá legal? Então, quando eu faço uma reaçãozinha de dupla troca aqui no papel, ok? Eu obtenho um éster como produto final da minha reação. Essa esterificação de Fischer, ela é muito importante para a gente, ok? Então, guardem. Para quem não conhece, esse é o lagartixo, ok? Ele é um bonequinho do PJ Masks. É o único que o José tem por enquanto, tá? Ele adora o desenho e eu acabei pegando o copinho dele escondido, por enquanto. Vamos lá, continuando aqui, estamos quase acabando as principais funções. Beleza, moçada? Fica atento aí, porque são importantes para. Então vamos lá, moçada, nesses exemplos aqui, identificar rapidamente as funções. C-O, e obrigatoriamente oxigênio e, no mínimo, um carbono, pós. Aqui mesma coisa, C-O em forma de linhas, ok? Oxigênio e carbono em sequência, ok? No mínimo um à direita eu vou precisar. E aqui eu tenho, só destacando em azul, uma hidroxila fenólica, legal? Então, já
Sempre que a gente puder trabalhar uma funçãozinha ou outra ao mesmo tempo, a gente vai fazer. Ok? Então, identificar esses compostos, a gente vai fazer exatamente dessa forma. Aqui, ó, C+O, oxigênio, ok? E mais um carbono em sequência. Aqui, moçada, ó, percebam que eu tenho na carbonila, não é? À esquerda do oxigênio é sp3, no mínimo um carbono que vai ser o carbono do C+O. Tá legal? Então aqui, ó, onde eu tenho esse hidrogênio, não é? Eu posso ter mais carbono ou não vai fazer a menor diferença, eu continuo sendo éster como função orgânica. À direita é que não pode faltar mais carbono, tá? Ligado ao carbono, ao oxigênio sp3, ok? Então vamos dar sequência às nossas caracterizações. Agora vem as funções nitrogenadas, vou falar das duas principais, que são aminas e amidas, tá ok? As aminas são importantíssimas para a gente no estudo físico-químico. Essas aminas, elas podem ser consideradas como derivadas da amônia, tá? Que é um NH3, é uma molécula que a gente estuda muito na química inorgânica, não é? A amônia, ela apresenta um caráter dentro da teoria de Bronsted fantástico. E eu posso, no caso das aminas, não é? Encontrar aminas primárias, secundárias e terciárias. Qual a diferença entre elas? Se eu pegar um único hidrogênio, aqui ó, da amônia, e substituir por um grupo carbônico qualquer, não é uma cadeia carbônica, nós vamos ter uma amina primária, ok? Se eu substituir, não é, dois hidrogênios por dois grupos, não é, ligantes aqui, eu vou ter uma amina secundária. E se eu substituir todos os hidrogênios, né, da amônia por cadeias carbônicas, eu passarei nesse momento a ter uma amina terciária. Tá? Então, desde que eu tenha, não é, cadeias carbônicas ligadas ao nitrogênio, eu vou ter uma amina como função orgânica. Tá legal? Só ressaltando, destacando, moçada, não pode ser carbonila. Tá legal? Então, ligado ao nitrogênio, eu vou ter no mínimo uma cadeia, mas o carbono diretamente ligado ao N, C+O não pode ser. Tá ok? Então, essas aminas, elas são bases para a gente dentro da química orgânica, não é? Usando esse parzinho de elétron aqui, ó, que eu estou destacando em amarelo, eu consigo captar, receber H+. Então, espécies que doam H+, doam prótons, são classificadas como ácidas. Né? Espécies que recebem prótons, no caso as aminas, elas são classificadas como básicas. Então percebam que esse parzinho amarelo, ele está aqui, ó, não é? E está sendo utilizado para se ligar ao hidrogênio, não é? Que foi captado na forma de H+. Então aminas são bases dentro da química orgânica. Ácidos e fenóis são ácidos para a gente dentro das funções. Então, só essas três vão apresentar caráter ácido-base relevante, ok? Em meio aquoso. Tá legal, moçada? Porque senão a gente já abre demais o leque para outras possibilidades. Caracterizando aqui, ó, rapidamente, ó, olha só. Olhou para o N, você vai encontrar uma função. Se eu não tenho aqui, ó, C+O, percebam que eu não tenho C+O ligado ao N, isso é uma amina para a gente, ok? Nesse caso, uma amina primária. Aqui, ó, eu tenho nitrogênio também, não é? 3 cadeias carbônicas a ela ligadas, é uma amina terciária, ok? E aqui também, ó, eu tenho ligado a esse N, não é? Uma única cadeia, uma amina primária. Então percebam que nos 3 casos, ligado ao N, não existe carbonila, ok? Diferentemente das amidas. Para caracterizá-las, obrigatoriamente, nós vamos ter que encontrar, ó, carbonila, C+O, ligado diretamente ao nitrogênio. Então, se eu encontrar C+O ligado ao N, amida. Se eu não encontrar o C+O, amina. Brincadeirinha. Amina não. Amina não, amina não, amina não tem esse C+O aqui que as amidas apresentam. Ok? Então é assim que nós vamos caracterizá-la. C+O ligado ao N. Aqui, ligado ao nitrogênio, não é? Eu posso ter mais grupos ligantes ou não, podem ser hidrogênios, isso não vai diferenciar em nada a nossa caracterização. Tá legal? Aqui percebam, carbono e oxigênio estão fazendo dupla, estão hibridizados, sp2, ok? E esse nitrogênio aqui do grupo funcional em verde, ele só faz ligação simples. O que isso quer dizer? Que obrigatoriamente ele é um nitrogênio hibridizado sp3, beleza? Então, da mesma forma que as aminas,
As amidas podem ser classificadas em primárias, secundárias e terciárias. Aqui, apenas caracterizar. Nomenclatura, nós vamos dar apenas as amidas primárias. Nomear a amida secundária e terciária é uma coisa muito complexa, tá? E não faz parte do nosso universo de estudo, tá ok? Pode ficar tranquilo, você não vai achar amida secundária e terciária para nomeá-las. Mas a diferença entre elas, percebam que não é quanto ao número de cadeias ligadas ao N, mas sim quanto ao número de carbonilas ligadas ao N. A amida primária tem uma carbonila, a amida secundária tem 2 carbonilas ligadas ao N, e a amida terciária, ela vai ter, nesse caso, 3 carbonilas ligadas ao N. Então, a diferença entre as amidas é quanto ao número de carbonilas, não quanto ao número de grupinhos ligados ao N, ok? Então, aqui caracterizando ó, a função, eu tenho uma amida cíclica aqui, ó, C-O ligada ao N, ok? Amida. Próximo, ó, olhou para o N, moçada? Tem C-O? Tem. Amida. Fechado? Olhou para o N? Tem C-O? Tem. Amida. Olhou para o N? Tem C-O? Tem. Amida. Ok? Aqui a gente tem ó, em amarelo um ácido sulfúrico aparecendo para a gente. Ok? E essa funçãozinha azul não é uma função que a gente vai trabalhar. É uma função orgânica sulfurada, uma função orgânica na qual o enxofre aparece. Mas aqui seria um tioéter. Ok? Seria um oxigênio entre carbonos, dando origem a um éter. Nesse caso, o enxofre entre carbonos, tioéter. Tá? Então, quando o enxofre aparecer, tio vai ser um prefixo que vai caracterizar tudo isso. Tá legal? Mas a gente não vai falar muito dessas funções. Ok? Como eu disse, existem mais de 40. Se a gente pegar as que tem enxofre, as que tem fósforo, não é? A gente começa a entrar num universo um pouquinho diferente. Ok? Então, para caracterizar essas funções, a gente vai fazer exatamente isso. E, não é? Já quase fechando, a função aleto orgânico, ela vai ser caracterizada por elementos da família 7A, halogênio, flúor, cloro, bromo ou iodo, tá? Vão estar presentes ligados a carbono. E nesse caso, não é? Nós temos 3 classes dentro da própria função. A gente tem não é? O Rx, esse X caracteriza qualquer um dos 4, flúor, cloro, bromo ou iodo, tá? Se esse X estiver né, ligado a uma cadeia carbônica qualquer, não é? Um grupo alquila, a gente vai dizer que existe um aleto de alquila. Se esse X estiver ligado a um C-O, a uma carbonila, nós vamos dizer que esse aleto é um aleto de acila. E se esse X estiver ligado a um núcleo benzênico, nós vamos dizer que ele é um aleto de arila. Tá? Esse ar aqui indica aromático. Tá? Então, qualquer um dos 3 seria um aleto. Mas aí há a possibilidade de uma questão trabalhar com a divisão de classes dentro da própria função. Tá ok? Então, são essas possibilidades que a gente vai encontrar. Identificar, gente, é a única função onde esses elementos vão aparecer. Tem elemento da família 7A ligado no carbono, pá, direto, um aleto. Ok? Aqui, ó, flúor, tá? Vai caracterizar um aleto orgânico para a gente. Tá legal? Flúor, bromo, cloro ou iodo, quaisquer desses elementos vão dar origem né, à função aleto. Tá legal? E aqui, ó, em outras cores, a gente vai ter cetona em amarelinho, ok? Eu vou ter um ácido carboxílico aqui em vermelho, tá legal? Eu vou ter um éter, opa, deixa eu mudar a cor. Eu vou ter aqui um éter em azul, ok? Eu vou ter aminas aqui ó, em laranja, tá legal? Então, eu tenho, nesse caso, um composto multifuncional. São várias funções orgânicas presentes né, nesse exemplo aqui de baixo à esquerda, tá ok? Então, não é? Só para recapitular, fechando nossa aulinha de hoje, eu tenho aqui uma tabelinha né, que foi fragmentada em 3 partes, são 3 slides, esse aqui é só o primeiro. Então, eu tenho aqui em cima ó, a função orgânica, ok? Então, destacando aqui para vocês em amarelo, eu tenho a função orgânica, as principais, inclusive aqui aparecem algumas que nós não trabalhamos, não se preocupe. Eu tenho a função.
não é? A característica que vai identificar cada uma dessas funções, não é? Uma representação genérica para essas funções que vocês podem encontrar e alguns exemplozinhos, inclusive com a própria nomenclatura, que vai ser o tópico da nossa próxima aula, tá ok? Então aqui álcool, fenol, aldeído, cetona, ácido, éster e éter, ok? Nessa tabelinha. Na próxima, a gente tem um aleto, ok? O aleto orgânico, cloreto ácido, que é o aleto de acila, tá? A gente tem aminas e amidas, nitrila, que não foi caracterizada, tá? É o grupinho C-tripla-N, tá ok? A gente tem aqui os nitrocompostos, nos quais eu vou encontrar o NO2 ligado a carbono, tá? Aqui, ó, NO2. Nós vamos falar desses compostos dessa função lá no finalzinho do ano, na nitração, que é uma reação que vai acontecer nos anéis aromáticos, tá? Principalmente no benzeno, uma reação importante. Anidrido ácido, a gente vai falar um pouquinho dele também. Ele vem da reação de desidratação intermolecular de ácidos carboxílicos, da mesma forma que eu mostrei para vocês que os álcoois desidratam e dão origem aos éteres, os ácidos vão também desidratar, dando origem a esses anidridos, tá ok? O ácido sulfônico vai aparecer para a gente lá no finalzinho, quando eu for falar de reação de saponificação, quando eu for falar um pouquinho de detergentes, sabões, eu vou falar um pouquinho desse ácido sulfônico, ok? Ele vem do ácido sulfúrico numa reação bem legal. Compostos de Grignard também vão aparecer para a gente no final do ano em reações orgânicas, ok? Então, é isso, moçada. Espero que vocês tenham curtido, se dediquem bastante à identificação de funções. Essencialmente, nós vamos estudar isso durante o ano, as propriedades físico-químicas, as reações orgânicas, as principais de cada uma dessas funções. Então, fiquem espertos, estudem bastante, o que vocês precisarem, eu vou estar à disposição de vocês sempre. Estamos juntos, ok? Nesse projeto nosso de ser aprovados em breve, ok? Então, muito sucesso para todos, grande abraço, e não se esqueçam sempre, com muito carinho, que eu dedico todo esse tempo para fazer tudo